Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre a representação de uma matriz. Primeiramente, nós temos que verificar como que a gente reconhece uma matriz. Bem, a matriz é a disposição de elementos de forma tabular, onde esses elementos são dispostos em forma de linhas e colunas, tá bom? Então o que acontece? Nós temos aqui os elementos de uma matriz, na verdade, né? Onde a gente vai chamá-los de A e J. Nesse caso, o I sempre representa a quantidade de linhas e o J sempre representará a quantidade de colunas. Então, por exemplo, se tem uma matriz aqui 2 por 3, é porque automaticamente essa matriz possui 2 linhas e também possuirá 3 colunas. Outra coisa bem legal de perceber também é o seguinte: esse valor aqui, por mais que pareça uma multiplicação, não é só uma nomenclatura, mas se você resolver a multiplicação, por exemplo, aqui eu tenho A2 por 3. A2 vezes 3 é igual a 6. Então quer dizer que essa matriz ela será composta por 6 elementos. Então repare, nós temos aqui a quantidade de linhas, onde, logicamente, as linhas são os valores na horizontal. Mas por que que aqui está na vertical? Porque é pela vertical que a gente verifica a contagem delas. Então aqui se eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos na vertical, automaticamente nós teremos 4 linhas. Na coluna, as colunas são a disposição dos valores ou dos elementos na vertical. E a mesma coisa em relação às linhas, tá? Essa contagem é feita na horizontal. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos na horizontal, automaticamente essa matriz possuirá 5 colunas ou 6 colunas, e aí tanto faz. Beleza, o A e J, o A minúsculo, ele sempre representará cada elemento dessa matriz. De novo, o valor do I sempre é referente à quantidade de linhas. O valor de J sempre representará a quantidade de colunas. Então vejamos, se você reparar bem, uma matriz, né, independente da quantidade de elementos ou independente do seu tipo, uma matriz ela se assemelha muito a um tabuleiro de xadrez, onde nós temos as peças ou nós temos as casas desse tabuleiro dispostas, aqui no caso, em cada sua posição correta, tá bom? Então vejamos, essa matriz A aqui, ela possui quantas linhas? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 elementos na vertical, então ela terá 4 linhas, e nós temos 1, 2, 3, 4 elementos na horizontal, ou seja, ela terá 4 colunas. Então a gente pode dizer que essa matriz é do tipo 4 por 4. Ou, quando você tem uma quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, nós dizemos que essa matriz é uma matriz quadrada, tá bom? Aqui, por exemplo, olha só, a matriz B, nós temos 1, 2, 3 elementos na vertical, então ela possui 3 linhas. Nós temos 1, 2 elementos na horizontal, então quer dizer que ela possuirá 2 colunas. Então essa matriz é do tipo 3 por 2. Quando a matriz ela possui a quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas, ela não recebe um nome específico, tá? E como eu lhes falei agora há pouco, inicialmente aqui na aula, quando eu resolvo esse produto do tipo da matriz, olha só, aqui eu tenho, por exemplo, 3 vezes 2, que é igual a 6. Então nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos na matriz, tá? Se aqui é 4 por 4, eu tenho que ter, obrigatoriamente, 16 elementos. Então quer dizer que 4 na horizontal com 4 na vertical, a multiplicação é igual a 16. Toda matriz, pessoal, ela recebe o seu nome como sendo uma letra do nosso alfabeto, letra maiúscula. A letra minúscula é representada em cada elemento pertencente a essa matriz. Então aqui no caso, olha só, se eu tenho o elemento A22, o que acontece? Esse elemento é A22 porque ele se localiza na segunda linha e na segunda coluna. Então vejamos, eu tenho primeira, segunda linha, primeira, segunda coluna.
Então, esse A22, A13, A32 e por aí vai, é justamente o endereço, digamos assim, de cada um desses elementos. Então, vejamos aqui nessa matriz. Eu quero saber qual é o endereço desse 2 que eu acabei de circulá-lo. Vejamos. Em relação às linhas, reparem que ele está na primeira, segunda, terceira, na quarta linha. E em relação às colunas, ele está na primeira, segunda, terceira coluna. Então, quer dizer que esse elemento é o elemento A43, tá bom? Assim como também, se eu quiser identificar esse elemento 3, por exemplo, qual é a posição desse elemento 3 dentro da matriz? Vejamos, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, esse elemento é o elemento A12. Se você pensar bem e fizer, de repente, uma comparação, uma matriz ou a disposição dos elementos de uma matriz, ela se assemelha muito ao programa de Excel, para quem usa computador, né? Então, o Excel ele trabalha muito com isso. As células do Excel são equivalentes às posições de cada elemento aqui da matriz. Outra coisa bem legal de se lembrar é que nós temos aqui um joguinho, o qual se chama Batalha Naval, e como é que a gente joga a batalha naval? Eu tenho que derrubar ou que afundar o barco do meu oponente. E aí a gente vai tentando afundar esse barco, tentando imaginar, adivinhar na verdade, onde esse barco está. E essa adivinhação é justamente a posição dos elementos. E aí você fala, eu quero atirar na posição A3, B4, C5. Então essa posição de tiro é justamente a posição onde cada elemento se situa, tá bom? Então aqui nessa aula nós vimos justamente sobre a representação da matriz, onde nós analisamos como a matriz é escrita, como a gente determina a nomenclatura da matriz e de cada um dos seus elementos, como a gente identifica o endereço ou a posição de cada um dos elementos da matriz e também a associação com coisas do nosso cotidiano. Fique à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!